Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? É um motivo de alegria nós passar, desde ontem nós estamos aqui, e nós temos sentido a presença de Deus, conhecido o povo. Estivemos também pela manhã ali na Figueira, culto abençoado, à tarde ali em outra localidade, o culto evangelístico, um lugar abençoado. Sentimos um carinho muito grande pelo pastor Sidney, o servo de Deus, o irmão Roberto, só falava da sua pessoa, mas conhecer é um prazer imenso, né? Conhecer o Senhor, a igreja, os obreiros, é um prazer imenso. Mas vamos nesta noite ainda compartilhar com a igreja uma palavra. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. O Senhor colocou essa palavra no meu coração. Ela veio mais uma vez ao meu coração e eu quero compartilhar com a igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e o versículo 24. São palavras do apóstolo Paulo que ele falou em Mileto para a liderança da igreja de Éfeso. Capítulo 20 e o versículo 24 de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e o versículo 24. Todos acharam? A epígrafe do texto diz: o discurso de Paulo aos anciões da igreja de Éfeso. Atos, capítulo 20, versículo 24, diz assim o texto: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Amém? Quantos podem glorificar o Senhor por esta palavra? Por gentileza, tomai assento nesta noite tão linda e maravilhosa que o Senhor tem nos dado pela sua infinita misericórdia. Como eu disse a princípio, essas palavras foram ditas pelo apóstolo Paulo, aquele que sem dúvida alguma foi o maior missionário da história da igreja. Paulo, que em 3 viagens missionárias, ele fundou igreja, estabeleceu igrejas, fez obreiros, marcou vidas, pregou para reis, para governantes e para gentios. Quando Paulo está em Cesareia se defendendo, e ele está prestes a ser enviado a Roma, Paulo está diante do governador Festo e do rei Agripa II. E Paulo mais uma vez vai dar testemunho de Cristo, vai pregar o evangelho. E o governador Festo vai dizer: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. E Paulo se volta para Agripa II, para Herodes Agripa II. E Paulo diz: rei Agripa, o Senhor crê nos profetas? E Agripa responde para Paulo: queres me persuadir a me tornar cristão? E Paulo vai dizer a frase célebre, olhando para todos aqueles que estavam na corte, olhando para as autoridades que estavam ali presentes. Paulo vai dizer: queria que todos aqui fossem como eu, se tornassem como eu, exceto as cadeias que me prendem. Paulo foi o maior missionário, o maior ganhador de almas da história da igreja. Mas além de Paulo ser o maior missionário da história da igreja, Paulo também foi o maior teólogo da história da igreja. Paulo escreveu 13 cartas, se não contarmos, é claro, com a Epístola aos Hebreus, que alguns não consideram que Paulo não escreveu, e eu também sou cauteloso e prefiro dizer ao escritor aos Hebreus. Paulo então, ele escreveu 13 cartas. O que seria da igreja sem as 13 cartas de Paulo, sem as epístolas paulinas, sem as cartas pastorais?
sem 1 Timóteo, 2 Timóteo, sem Tito? O que seria de Paulo sem a profundeza das revelações de Romanos, 1 Coríntios e 2 Coríntios? Paulo realmente foi o maior teólogo da história da igreja. Mas quando eu me volto para esse texto que nós lemos nesta noite, eu preciso recapitular ou voltar um pouco na história bíblica, para que a igreja possa entender nesta noite o que o texto quer nos dizer. Eu quero que você volte comigo no capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos. Paulo, ele chega na terceira viagem missionária na cidade de Éfeso, na Ásia Menor. Eu falei isso pela manhã, brevemente ali na congregação de Figueira. Paulo chegou em Éfeso, na Ásia Menor. Éfeso era uma cidade portuária, e Éfeso tinha, segundo a história, o templo da deusa Diana. O templo da deusa Diana, que é considerada pelos historiadores uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Éfeso era uma cidade dominada pelo ocultismo. Éfeso era uma fortaleza de Satanás. Mas Paulo, chegando ali, pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, ele fica pregando o Evangelho por mais de 2 anos ali naquela cidade. E diz a palavra, Dr. Lucas escrevendo, diz que toda a Ásia Menor ouviu a palavra de Deus. E foi tão impactante a mensagem do Evangelho que Paulo pregou em Éfeso, que aqueles que liam e tinham e possuíam livros de bruxaria, livros de ocultismo, queimaram em praça pública, porque onde o Evangelho chega, onde a palavra de Deus chega, todo o mal cai por terra, porque poderosa é a palavra de Deus. Quem pode glorificar o Senhor por esta verdade? Mas uma coisa é certa, e nós não podemos omitir esta verdade: quando você faz a obra de Deus, os demônios não vão ficar de braço cruzado. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é uma luta espiritual. Se você faz algo pela obra de Deus, o inferno vai se levantar, mas ele se levanta para cair, porque maior é o Deus que está conosco. Então se levantou um homem chamado Demétrio, que ele liderava os artifícios ali, aqueles que faziam imagens de Diana. Havia um comércio ali, havia um comércio que vendia imagens dessa deusa, ou desse demônio que se escondia por detrás dessa deusa Diana. E eles estavam indo à falência, porque muitos adoradores de Diana agora adoravam a Jesus. E Demétrio levanta um motim, e ainda havia seguidores de Diana, e a multidão clama por um espaço de mais de 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. E Paulo tem que se retirar dali de Éfeso, mas uma igreja poderosa foi fundada em Éfeso. Depois Timóteo vai ser pastor ali em Éfeso, e também João, o apóstolo do amor, também vai pastorear a igreja em Éfeso. Mas Paulo tem que se retirar de Éfeso, e Paulo vai para a Macedônia. Depois da Macedônia, Paulo fica 3 meses em Corinto, na província de Agaia, na Grécia, esperando ali fazer bons tempos, porque era impossível naquela época, por causa das tempestades, viajar ao mar. E Paulo, ele tinha o desejo de ir a Jerusalém. Vocês sabem que no capítulo 21 de Atos, Paulo vai ser preso em Jerusalém. E quando ele chega em Cesareia, estava na casa do evangelista Filipe, o profeta Agabo, que profetizou no capítulo 11 de Atos a fome no mundo no tempo do imperador Cláudio. Mas Paulo precisava ir para Jerusalém. Diz então a Bíblia que depois que Paulo sai
da Grécia, Paulo vai a Troade, e ele vai pregar até altas horas da noite. E diz a Bíblia que havia um jovem chamado Eutico, sentado na janela, ouvindo a pregação da palavra de Deus. E ele adormece, e ele cai ao chão. Possivelmente ele morreu quebrando o pescoço, mas Paulo o ressuscita pelo poder de Deus em sua vida. Depois então de Troade, quem está ouvindo? Depois de Troade, Paulo vai para Mileto, e ali em Mileto, Paulo ele convoca, ele chama, irmão Roberto, a liderança da igreja em Éfeso. Paulo ali, eu acho interessante isso aqui, que Paulo ele vai falar para a igreja. Aqui não tem gentil, aqui não tem pessoa que não é cristã, só tem cristão ouvindo Paulo. É a liderança da igreja. E Paulo tem uma preocupação com os falsos mestres que vão surgir. E os falsos mestres, é interessante isso, não vão sair lá de fora, vão sair do meio da igreja. E Paulo tem uma preocupação. Havia duas ameaças: a ameaça externa, a perseguição promovida pelas autoridades religiosas e depois pelo Império Romano, e havia a ameaça interna, as heresias. E Paulo, como pastor, tinha essa preocupação. Aí chegamos no versículo 24. É aqui que eu quero destacar, para que você possa entender o que Deus tem para nossas vidas nesta noite, domingo. Paulo vai dizer assim, falando do seu ministério, falando da sua chamada. Paulo vai dizer: eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu quero cumprir a minha chamada, eu quero cumprir o meu ministério, eu quero continuar a pregar o evangelho da graça de Deus. Eu quero que você entenda que nós estamos aqui ouvindo a confissão de um homem que ele entregou a sua vida, ele renunciou, ele entregou a sua vida, ele deu a sua vida, ele ofertou a sua vida, ele viveu intensamente para a obra de Deus. Eu quero que você entenda que aqui está falando um homem que sofreu, que foi perseguido, mas que em nenhum momento pensou em retroceder. Eu quero que você entenda que aqui está, quem está ouvindo, aqui está. E eu não vou fugir do tema do congresso. Aqui está, irmão Roberto. Paulo é o maior, pastor Sidney, Paulo é o maior exemplo de uma vida missional. Estamos falando de uma vida mais missional? Paulo é. Eu não encontro na Bíblia alguém que teve a vida mais missional que o apóstolo Paulo. Na minha opinião, não sei se os senhores pensam assim, Jesus em primeiro lugar, depois o segundo maior homem que já pisou aqui na terra, na minha opinião, é o apóstolo Paulo. Paulo, para mim, ele é um exemplo de vida missional. Então Deus me entregou nessa noite uma revelação, e eu quero entregar ao seu coração nesta noite. Eu quero pregar nesta noite subordinado ao tema características de uma vida missional. Quem quer ouvir a revelação de Deus? Se alguém puder me ajudar no telão ali, mostrando o versículo, né? Se alguém puder, se puder. A primeira característica, é claro que eu posso ler aqui no texto, de uma vida missional. Tem vida missional aí? Ah, tá fraco. Tem vida missional aí? Deus tem coisas maravilhosas e eternas para falar ao seu coração. Você não veio em vão para este lugar nesta noite. Deus tem coisas grandes para falar com a sua vida nesta noite. A primeira característica de uma vida missional, se você quiser conferir comigo ou fique à vontade, apenas ouça, está em Atos dos Apóstolos. É tudo baseado na vida de Paulo. Ontem à noite nós falamos, alguns irmãos não estavam, sobre as características de uma igreja missionária baseada em Atos. Hoje pela manhã, ali na Figueira, nós falamos sobre as características de um missionário baseado na vida de Filipe.
no capítulo 8 de Atos. Hoje nós falaremos, com a graça de Deus, sobre as características de uma vida missional, baseado na vida de Paulo, que para mim é um exemplo de vida missional. Quem quer ouvir a revelação? Vamos lá então. Primeira característica de uma vida missional está em Atos, capítulo 9 e versículo 15. Quem achou? Atos 9:15. Olha o que Jesus vai dizer. Isso aqui é tremendo. Depois que Saulo é tornado em Paulo, ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Jesus vai para Ananias e diz: vai lá e ora por Saulo. Vai lá e ora por ele. E o Ananias, ele vai fazer um monte de não posso orar, ele é o perseguidor, esse homem é terrível. Aí Jesus vai responder para Ananias. Olha o que Jesus vai responder para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Aqui, irmão Oséias, está a primeira característica de uma vida missional. Não é escolhida pelos homens, é escolhida por Deus. Quem te escolheu não foi o homem, foi Deus. Deus te escolheu. E muitos aqui, eu não sou calvinista, eu respeito os irmãos calvinistas, tenho amigos calvinistas, eu sou arminiano, eu creio na salvação por livre-arbítrio, mas eu tenho por mim, é um pensamento meu, pastor Sidney, é algo meu, eu penso que há pessoas, não são todas, a salvação é para todos, mas há pessoas que Deus separou para um ministério específico. E elas não, meu Deus, eu sinto a presença. Quem sente? Quem sente? E elas não conseguem fugir do chamado de Deus. Me prova na Bíblia, pregador, Jonas. O Jonas estava lá no porão, indo para Tarsis, mas Deus encontrou ele no porão. O Sansão. E, irmãos, eu quero que você pense, assembleano é inteligente. Se fosse nós, ô Toniel, me ajuda a pregar, ô Toniel. Se fosse eu com você, nós escolhíamos Sansão? Se nós fosse para escolher, nós escolhíamos Sansão? Não. Sansão teve 4 mulheres. Quantas mulheres na vida ele teve? Quantas? 4. Só uma prestou. Pergunte qual? Pergunte qual? Pergunta, me ajuda a pregar, irmãos. Quantas pessoas? Uma. Sabe quem foi? A mãe dele. O resto tudo treva. Era assim o Sansão. Era assim o Sansão. Mas Deus escolheu ele. Nós não íamos escolher ele, mas Deus escolheu. Deus sabia. Eu vou perguntar para o senhor sabe mais do que eu. Deus sabia que Sansão ia errar. Sabia? Mas mesmo assim Deus escolheu, porque Deus é soberano. E quem somos nós para questionar a escolha de Deus? Eu não era para estar aqui, mas Deus me escolheu, e eu não posso fugir do chamado de Deus. Eu estou pregando aqui, tem pessoas sentadas aí que Deus chamou. Ei, você não presta mais para o mundo, Deus te marcou, não adianta, você não escapa mais, não escapa mais, Deus te escolheu. Eu tinha um amigo meu, quando era novo convertido, quando era adolescente, me converti aos 15, depois desviei e voltei. E ele um dia ficou bravo com o pastor e disse: vou desviar. E ele evangelizava, Oséias, é uma benção. Ele evangelizava. Vou desviar. E ele ficou chateado. Agora eu vou para o mundo. Naquele bailão que ele evangelizava, perto da madrugada, ele foi: vou tomar uma cerveja. Nunca tomado cerveja. Chegou no balcão assim: hoje eu vou desviar. Eu quero uma Skol, aquela que desce redondo, sei lá. Quero uma Skol. Aí o garçom pegou assim. Quem está ouvindo, diga amém. Quem está gostando, diga glória a Deus. Ainda bem que os irmãos falaram glória a Deus. Aí encheram de cerveja assim. Aí quando ele foi tomar, isso aqui é tremendo, irmão. Quando ele foi tomar, alguém segurou o braço dele. Era um camarada ímpio, forte, que ele tinha evangelizado na outra semana. Disse: tu não é o crente que me evangelizou semana passada? Sou. O que tu vai fazer com esse copo de cerveja aí?
Eu vou tomar. Quem vai tomar que nada, rapaz? Eu estou lutando para sair daqui. E você falou umas palavras bonitas, mexeu. Eu pensei em sair daqui. E você, não, aqui nesse bar aqui, você não toma. A gente pegou o jogo, não, daqui. Porque se você tomar, não, vai, sai daí, crente. Sai desse, vai para a tua igreja, sai daqui. Sai. Eu estou tentando sair daqui, não consigo, sai. Ele saiu. Quando ele saiu, isso aqui é tremendo, irmão. Quando ele saiu para fora, o Espírito Santo disse: não adianta, você já não presta mais para o mundo. E ele voltou, não adianta. Deus te escolheu. Você não pode fugir do chamado de Deus. A primeira característica de uma vida missional é escolhido por Deus. Agora, outra característica. É só um versículo à frente. Se o irmão puder colocar. Atos 9:16. Atos 9:16. É o segundo versículo. Estou pregando sobre características de uma vida missional. Segunda característica. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Agora eu vou falar algumas coisas aqui, irmãos. Eu preciso falar, porque eu não sou pregador coach e nunca vou ser. Eu sou pregador do Evangelho. Eu sou pregador. Enquanto me deixarem pregar, enquanto tiver igreja, eu vou pregar. Quando não me deixarem mais eu pregar, eu prego na praça, prego debaixo de árvore. Mas eu sou pregador do Evangelho. Nada contra os coaches, mas eu prego o Evangelho. Aqui não é palestra motivacional. Aqui é igreja onde Deus fala e as pessoas são consertadas diante da presença de Deus. Quem pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Tem gente pregando por aí e fazendo as pessoas acreditar que evangelho é parque de, é um piquenique, que não tem luta, que não tem prova, que é só mar de rosas. Aí tinha um hino antigo, Oséias conhece mais do que eu que é cantor, não vou cantar aqui para não estragar o culto, porque eu não, mas Oséias sabe que tinha um hino aí antigo, né? Pregador de rosas, mas tem espinho. Me ajuda aí, Oséias. Você lembra? Pregador de rosas, mas tem, quem conhece hino? Mas tem espinhos também. Irmãos, o reino dos céus é ganho com esforço. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Se você tem uma vida missional, irmãos, você vai passar pelo deserto, você vai passar por provação, mas não desanima. Deus está contigo na prova, Deus está contigo na luta, Deus está contigo no deserto. Haverá momentos. Você conhece? Quem conhece a história de Elias aí, o profeta Elias? Quem conhece? O Elias, irmão, ele orava e o fogo descia. Tem alguém aí que ora e o fogo desce? Fogo físico, ora e o fogo queima a árvore. Alguém já? Não. É o Elias. Mas a Bíblia diz que ele era sujeito às mesmas paixões que nós. O Elias, ele chegou debaixo de um pé de zimbro e disse: Senhor, toma a minha. Ele desejou morrer. Eu quero morrer. Todos nós temos um pé de zimbro. Não tem, Roberto? Já teve o pé de zimbro? Você pensou: chega, não quero mais pregar. Quem já passou por isso? Não quero mais ser crente, não quero mais cantar. Mas quando você chega lá no pé de zimbro, aquele anjo que alimentou Elias não está aposentado ainda não. O mesmo anjo, o outro anjo parecido, vai lá com pão sobre a brasa e com uma água de jarra e diz: não acabou. Você, quem vai receber isso aqui? Você não vai morrer debaixo do pé de zimbro. Você vai chegar a Horebe. Você vai chegar a Horebe. Eu queria pregar aqui e dizer, irmãos, olha, você não vai passar por luta, você não vai passar por prova, não, irmãos. Tem pessoas, irmãos, que vão passar por lutas e provas, por espinhos, mas quando você está com Jesus, você sente alegria. Isso só crente pentecostal, crente verdadeiro, você sente gozo.
no meio da prova. Eu não sei se o Roberto passou, o pastor Sidney tem mais experiência com ele, que eu. Já passou pela experiência de orar para uma pessoa cancerosa, crente, que está para morrer, e você chegar lá, é ela que ora por você. Ela está mais. Já passou por essa experiência? Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo, irmãos. Essa vida aqui é passageira, irmãos. A nossa vida é passageira, irmãos. Nós sofremos, mas o gozo do Espírito Santo é maior em nossas vidas. Abacai de Uíbias. Quem tem vida missional sofre, mas Deus é maior. Deus é maior. E ela continua seguindo. Quem aqui já ouviu falar de John Wesley? Quem já ouviu falar de John Wesley aqui? John Wesley, ele é conhecido na história como o tição tirado do fogo. Ele avivou a Inglaterra. Em meados de 1700, pastor Sidney, a Inglaterra de 10 ingleses, 7 eram alcoólatras. Já pensou? O que aconteceu na França, a Revolução Francesa, derramamento de sangue, iria acontecer na Inglaterra. Mas Deus levantou John Wesley, George Whitefield e Charles Wesley. E 3 homens, Deus usou esses 3 homens para avivar a Inglaterra. E no mesmo tempo Deus usou Jonathan Edwards para avivar os Estados Unidos, que ainda era colônia da Inglaterra. John Wesley era um homem que orava e buscava a Deus. Ele era casado. E alguns dizem que um dia ele estava lendo a Bíblia e a esposa dele chegou, pegou a Bíblia e jogou na lareira e disse: eu te dou 1 ano. Ou você fica com esse teu Jesus aí, ou você fica casado comigo. Ele disse: eu vou orar, porque eu te amo e você é minha esposa. Eu nunca vou te deixar. Aí passou 1 ano. Ela chegou e disse: você quer Jesus ou quer eu? Aí ele com lágrimas dos olhos: eu te amo e eu nunca vou te deixar, mas eu não posso deixar Jesus. Eu não posso deixar Jesus. A história diz que um pouco antes de morrer, John Wesley chegou no túmulo de seu pai, que foi um grande pastor, um grande homem de Deus, da sua mãe, Susana Wesley, grande mulher de Deus, e disse: eu ganhei, eu perdi muitas coisas, eu sofri, que Deus tenha piedade da minha alma, mas eu estou levando muitas e muitas almas para Jesus. Irmãos, nós não entendemos às vezes, irmãos, mas o missionário sofre, não é compreendido, não é entendido, mas o peso de uma chamada é tão grande. Você sofre, mas o Deus da igreja, o Deus que morreu na cruz, Ele nos fortalece, e no meio do sofrimento você tem gozo do Espírito Santo. Esta mensagem os pregadores da atualidade não pregam mais, porque não dá ibope. Se você pregar uma coisa dessa em muitas igrejas, você não volta mais pregar. Mas essa é a verdade. A igreja precisa ouvir o evangelho verdadeiro, que confronta, mas que coloca ela de pé na presença de Deus. Quem pode glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para sempre? Hudson Taylor, ele ganhou a China para Jesus na época imperial. Prestes de morrer, ele vai dizer: se eu tivesse 100 vidas, eu as daria pela China. Homens que sofreram, mas que tiveram uma vida cheia da presença de Deus. Eu estou pregando aqui para pessoas que querem fazer a diferença. Eu vou dizer uma coisa: se você quer ter uma vida normal, eu não vou dizer que você vai perder a salvação. Não, você vai para o céu. Você vai para o céu. Se você quiser ser um crente de banco, dizimista, fiel, você vai para o céu. Mas você não vai conhecer o sobrenatural de Deus. Mas se você quiser Deus, eu quero mais, eu quero alguma coisa diferente, você vai conhecer, você vai saber o que é o poder de Deus. E lá no céu você terá o galardão que muitos não têm, porque não querem se colocar mais na presença de Deus.
Eu sinto Deus aqui nesta noite. Estou pregando sobre as características de uma vida missional. Terceira, se você puder colocar, querido, 9:17 de Atos. 9:17. Terceira característica de uma vida missional, baseada na vida de Paulo. Olha só, o Ananias ainda está falando: irmão Saulo, Ananias. É interessante que o Ananias só apareceu aqui, pastor Sidney. Ele não era um grande, mas ele teve o privilégio de orar pelo maior missionário da história. Já pensou, irmãos? O Ananias só apareceu aqui, irmão Roberto. Ele não aparece em outro momento da história, mas ele teve o privilégio de orar pelo maior missionário da história. Olha o que Ananias vai dizer: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Uma vida missional, irmão, é uma vida cheia do Espírito Santo. Sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? Posso falar? Posso falar? Sim ou não? É o Senhor te acordar 3 horas da manhã e você ir orar. E quando você estiver orando 3 horas, isso aqui é forte, irmãos. E quando você estiver orando 3 horas da manhã, Deus vai revelar coisas. Ore pelo irmão João, e você vai orar, ore pela irmã Maria. E depois de um tempo você vai saber, porque a irmã Maria aconteceu uma coisa, mas deu um livramento, aconteceu um livramento. É porque você estava orando, Deus revelou na oração. Sabe que é uma vida cheia do Espírito Santo? Ele estava comigo. O Senhor pode me desmentir agora, porque o Senhor estava lá também. Pastor Natanael. E o Senhor se lembra que eu disse: o Senhor me autoriza a contar. Ele disse: me autoriza, estou contando. O Senhor estava lá. Ele é pastor agora, vice-presidente em 3 Barras. Ele congregava na época no Portinho. Estou dizendo que quem tem uma vida missional é cheio do Espírito. Quem quer ser cheio aí? Sabe o que é ser cheio? Você se lembra, você estava comigo lá. Ele agora é vice-presidente de 3 Barras. Ele congregava no Portinho, ele orava muito, buscava muito. Ele estava num culto como esse, e tinha um pregador de Criciúma pregando. E Deus revelou para ele lá no banco: vou te usar agora. Esse pregador aí, a carta que ele está usando é falsificada, e ele está fugindo da polícia. Já pensou, irmão? Não vou entregar uma mensagem dessa. Quando ele viu, ele já estava profetizando: ei, a carta que tu está usando é falsificada, e tu está fugindo da polícia na tua cidade. Para que ele faça isso, irmão? Igreja do Portinho, o senhor deve conhecer. Na época era o pastor Vieira, homem de Deus. Foi chamado na sede. E o pastor Vieira, naquela calma: ô irmão Natanael, que negócio é essa profecia lá no Portinho? Deus mandou e eu profetizei. Tem certeza? Tenho. Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha celular, mas tinha o telefone residencial. O telefone tocou na mesma hora, porque o nosso Deus é tremendo. Ele não age nem antes nem depois, ele age na hora. O telefone, quem está ouvindo? O telefone tocou. Aí o pastor Vieira: não dá um tempo aqui, servo de Deus. Aí quando ele pegou o telefone: se você não glorificar Deus agora. Quando ele pegou o telefone, na época era o pastor Arcelino, pastor presidente de Criciúma. Pastor Arcelino disse: ô pastor Vieira, me perdoe, mas tem um camarada, um obreiro aqui que era nosso aqui, está aí em Joinville, não deixa pregar, tá? Por quê? Porque a carta que ele está usando é falsificada, e ele está fugindo da polícia. Não se preocupa não, Deus já revelou. Aí o Natanael contou que o pastor Vieira colocou o telefone assim. O pastor Vieira: meu filho, continua profetizando, tá? Continua. Isso é ser cheio, irmãos. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Quem pode glorificar e exaltar e adorar o nome daquele que vive e reina para sempre? Irmão, a gente vai pregar em cada igreja, irmão, que a gente olha para os irmãos assim, olha para eles: olha, o terrorista da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, tem a fisionomia mais bonita. Meu Deus do céu,
Nem se você mostrar uma onça, nem um lobo-guará. Lobo-guará é quanto? 200? Ele dá glória a Deus, irmão. Igreja tão fria e gelada que o Polo Norte e a Antártica junto é mais fria. Igreja que não tem mais profecia, não tem mais língua estranha, não tem mais, irmão. Eu estava pregando em Joinville, na minha cidade, e Deus manifestou alguém falando em línguas e outro interpretando. Quem já viu isso? Interpretação de língua, quem já viu? Aí o pastor confessou chorando em cima do púlpito que fazia 15 anos que ele não via isso, irmão. E é algo para ser normal. A presença de Deus é para estar conosco. Uma vida missional é uma vida cheia. Quem pode glorificar a Deus? Mas tem pessoa, irmão, que não está na carne, está no osso. Só Jesus. Mas tem gente cheia aí, Dá um sinal aí. Dá um sinal aí. Tem um filme estrelado por Nicolas Cage e Christian Slater, baseado em fatos reais, chamado Códigos de Guerra. Os Estados Unidos estavam lutando contra o Japão no Pacífico. E os japoneses, eles sabiam os segredos do código Morse, uma coisa assim. Aí os Estados Unidos tiveram uma ideia, quem está ouvindo? Pegaram índios de uma tribo lá, para se comunicar no dialeto deles. Aí os japoneses não conseguiam mais, porque eles não entendiam a língua dos índios, no código. Pregador, o que isso tem a ver com a mensagem? Segura aí. Você vem para um culto como esse, irmão, na prova, na luta, só Deus sabe como você está. Se você falar português, o diabo entende português, inglês, alemão, italiano, Mas quando você é cheio do Espírito Santo e você fala em línguas, o diabo vem com o dicionário desse tamanho, ele não entende. Só o Pai, só o Filho, só o Espírito Santo. Deixa Deus tomar a tua vida, deixa Deus encher a tua vida nesta noite. Quem pode glorificar? Quem pode glorificar? Quem pode glorificar a Deus? Estou pregando sobre sobre as características de uma vida missional. Segura aí. Segura aí. Isso aqui é melhor que o Fantástico, irmão. Isso aqui é melhor que o Big Boss, sei lá o quê? O jogo do Palmeiras, o jogo do Palmeiras, do Flamengo. Isso aqui é melhor. O pregador acaba logo a pregação, porque é fantástico, irmão. Aqui tem a presença de Deus. Quem sente? 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 Vamos lá. Segura aí, irmãos. Atos capítulo 9. Querido, se você puder colocar 19 agora. Me perdoe, ia falar errado. 19 e 15. Se puder colocar, querido. Atos 19 e 15. Olha só. Estou pregando sobre as características de uma vida missional, baseada na vida de Paulo. Atos 19, 15. Quem achou, diga amém. Quem vai falar, irmãos, é o demônio, tá? Os demônios. Respondendo, porém, o espírito maligno: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E os rapazes ali eram 7, né? Saíram envergonhados, porque não tinham autoridade, mas Paulo tinha autoridade. Quem tem vida missional tem autoridade. A autoridade. O que é autoridade, irmãos? Sabe o que é autoridade? A autoridade é quando uma pessoa chega assim, você está fazendo uma coisa errada. Aí quando a pessoa chega, meu Deus, né? Chegou. Papai chegou, sem brincadeira, sem gracinha. Autoridade é respeito, não é medo, é respeito. Autoridade. A autoridade tem 2 níveis. Quantos níveis? 2.
Os homens reconhecem a autoridade. Quer ver só? Confere aí comigo, 2 Reis 4:9. 2 Reis, eu gosto de Bíblia. 2 Reis capítulo 4, versículo 9. A mulher sunamita, a mulher de Sunem, melhor dizendo, chama o seu marido e diz: eis que tenho observado que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. As pessoas reconhecem a autoridade de Deus na tua vida. Agora tem o outro nível, os demônios. Os demônios reconhecem. Eu era garoto, isso faz tempo, né, irmão? Eu sou de 78. Eu quase ia dizer a tua idade, não pode dizer, né? 5.5, sabe? Quem quiser dar um presente para ele, ele fez 5.5, é novo ainda. Eu sou 4.4, um pouquinho mais novo. Eu brincava de bola de gude ainda, irmãos. Eu cheguei a conhecer ele. Já está com o Senhor, um presbítero da Assembleia de Deus, na cidade de Garuva, ali fica na divisa, não sei se algum irmão conhece, fica na divisa do estado de Santa Catarina, uma cidadezinha pequena. Ele era semi-analfabeto, irmão. Se falasse de teologia sistemática para ele, de essas coisas, ele não sabia. Mas ele era um homem, quando ele abria a boca, Deus usava ele. E ele morava no interior. Sim, morava na roça. E um dia lá perto da região dele, manifestou um endemoniado, um demônio. E chamaram lá o sacerdote, não conseguiu expulsar. Chamaram um pastor lá de outra denominação, não conseguiu expulsar. Chamaram o macumbeiro, quando o macumbeiro entrou lá, o demônio olhou: ei, rapaz, tu trabalha para mim, quer me expulsar? Aí ficaram sabendo: não, mas tem um presbítero lá, o fulano de tal é um homem de Deus. Foram chamar ele. Ele estava voltando do trabalho, meu Deus. Aí eu vou orar. Quando ele foi orar, Deus falou: vai, que o meu anjo vai na tua frente. Vai, que o meu anjo vai na tua frente. Irmãos, quando ele chegou, me ajuda os irmãos aí que entendem mais do que eu. Como é que é a porteira que se diz? Quando é a porteira? Porteira. Quando ele colocou a mão na... Isso aqui é tremendo, irmão, se você não glorificar a Deus agora. Quando ele colocou a mão na porteira, o demônio lá dentro da casa falou: olha, estou indo embora, porque agora está vindo alguém aí que tem comunhão com ele. Que tem comunhão com ele. Que tem comunhão com ele. Quem pode glorificar? Quem pode glorificar? Quem pode glorificar? Mas eu vou falar, irmão. Tem crente que tem medo de passar na frente do cemitério, faz até o sinal da cruz. O negócio é esse, irmão? Tem a autoridade de Deus na vida? Ele sabe a história que eu sempre conto. Aqui eu não contei, posso contar? Cheguei na casa de um amigo assembleano. Ele estava assustado, pálido. Olhamos assim arregalado. Disse: que foi? Aconteceu alguma coisa? Ele falou: meu tio morreu. Aí eu perguntei: era crente? Era, está com Jesus. Mas não é esse o problema. Eu disse: o que é o problema? É que a minha esposa e minha filhinha vai dormir na sogra, e eu vou dormir sozinho. O que tem? Eu estou com medo que ele apareça para mim. Crente com medo de assombração, de se larga a mão, de ser covarde, irmão. Tem a autoridade de Deus na vida. Tem a autoridade de Deus na vida. O pregador fizeram trabalho que trabalho de macumba, irmão. Você tem a autoridade de Deus na vida. Você tem o poder de Deus na vida. O poder de Deus é maior na sua vida. Quem pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Quem está gostando, diga amém. Pergunta para o irmão, para não assustar ele. Agora a gente está perguntando. Pergunta: tu está entendendo o que Deus está falando? Pergunta para ele. Agora vamos para Filipenses. Já estou acabando. Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Estou pregando sobre as características de uma vida missional, baseada na vida de Paulo. Filipenses 3:8. Quem achou, diga amém. Olha o que diz Filipenses 3:8. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero, a forte expressão que Paulo vai usar agora, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. É claro, irmão, que esterco, quem trabalha
Alguns sabem que esterco é uma coisa boa para adubar as plantas, né? É bom. Só que por outro lado, irmão, né? Você não vai querer. Esterco também é uma coisa, né? Forte isso aqui que Paulo fala. Ele considera esterco perante a excelência de Cristo. Eu entendo aqui que Paulo renunciou muitas coisas. É claro que ele vai usar o conhecimento. Por exemplo, em Atos 17, quando ele prega ali no Areópago para os filósofos estoicos e epicureus, ele não vai citar a Bíblia, mas vai citar a filosofia dos gregos. Ele vai usar aquilo, é interessante. Mas, irmãos, Paulo renunciou muitas coisas. Quem tem uma vida missional tem uma vida de renúncia. Falar de renúncia em nossos dias, irmãos. O que é renúncia? Eu vou pegar essa garrafa aqui e tentar explicar o que é renúncia. Quem está vendo a garrafa aqui? Quem está vendo a garrafa? Quem? Irmãos, se isso aqui atrapalha a minha vida e eu não gosto disso aqui, é fácil eu jogar isso aqui fora? Eu não gosto disso aqui e atrapalha a minha vida com Deus. É fácil jogar? Sim ou não? Fora? Se eu não gosto? É fácil. Mas isso aqui é uma coisa que eu gosto muito, mas atrapalha a minha vida com Deus. É fácil eu renunciar? Sim ou não? Não. A gente vem em cultos como esse, Deus fala, eu preciso. Aí vem na cabeça assim, na mente, eu preciso deixar de fazer isso. Mas na hora assim, não, mas olha, não vou conseguir viver sem. O pastor Cid não sabe, a esposa não sabe, o esposo não sabe, mas Deus sabe. E às vezes é isso aqui que atrapalha a tua vida. Isso é renúncia. Isso é renúncia. Eu tenho lá em casa, o dia que os irmãos forem tomar café lá em casa, pãozinho com manteiga, cafezinho com leite, pode ir lá, irmão. Pode ir lá. Até dou endereço. Os irmãos vão chegar lá em casa, que crente não bebe, não fuma, mas come com uma benção, não é verdade? Aí você vai chegar em casa e lá tem o quarto da bagunça. Eu chamo de quarto da bagunça. É o brinquedo quebrado, né? É verdade? As coisas que não é, eu coloco no quarto da bagunça lá. Aí se o pastor Sidney, eu quero que o senhor vá lá em casa um dia tomar um cafezinho. O senhor vai? Olha, vai, promessa, hein? Aí se o pastor Sidney for lá em casa, eu levo ele na cozinha, tomar um cafezinho com leite, né? O irmão Roberto também está convidado, o servo de Deus também, né? Levo na sala, né? Mas será que eu vou pegar, pastor Cid, vem aqui, eu quero mostrar o quarto da bagunça para o senhor, vem aqui, né? Vou levar no... Quem faz isso? Mostra o quarto da bagunça para visita, quem faz? Ninguém, né? O pregador, que isso tem a ver com a mensagem, irmão, segura aí. Existe uma casa espiritual aqui, ó. E aqui nessa casa, às vezes, tem o quarto da bagunça. O camarada é crente, hein? Não estou falando de ímpio, é crente. Jesus na cozinha, tu tem liberdade. Na sala, mas deixa o quarto da bagunça ali, ó. Deixa quieto ali, deixa quieto. Ninguém sabe. Mas nessa noite, Jesus diz, ó, dá a chave do quarto da bagunça. Dá a chave. Você sabe, né? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Dá a chave do quarto da bagunça. Eu quero entrar e fazer uma limpeza. Eu quero entrar e fazer uma limpeza. Quem pode glorificar e exaltar o Senhor? Libica, Machuria, Libicoma Narabácia. Agora deixa eu terminar a mensagem. Já estou terminando. Estou pregando sobre características de uma vida missional. Outra característica, Filipenses. Acompanhe comigo. Ainda no capítulo 3, Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Com isso termino. Se quiser me acompanhar, fique à vontade. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Quem achou, diga amém. Olha o que Paulo diz, isso aqui é tremendo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja cansado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo aqui está usando a figura de um corredor, de um maratonista. Lá no capítulo 6 ele usou a figura de um soldado romano para falar da armadura de Deus. Aqui de um maratonista. Quem já acompanhou São Silvestre, Olimpíada, sabe, né?
O corredor, o maratonista, ele corre para ganhar uma coroa corruptível, não é verdade? Aqui Paulo está dizendo: nós estamos correndo para ganhar uma coroa de glória, uma coroa incorruptível. Isso aqui é tremendo. Olha, aí o corredor correndo, quero que você entenda, correndo. Aí tinha um inimigo, tinha alguém que não queria, irmão Roberto, que ele ganhasse a coroa. Aí pegava algo valioso assim, e colocava no meio do caminho. Aí o corredor passava assim, uma coisa de prata, de ouro, algo valioso. O corredor passava. Quem já passou por um lugar assim, e daí alguma coisa chamou e você voltou atrás? Não, mas o que é esse negócio aí? Hã? Tinha até aquela pegadinha de alguém colocar uma nota de 5, 100 reais, daí quando a pessoa ia pegar, puxava, você lembra? Hã? É? Aí a pessoa passa assim, aí o corredor passava. Quem está ouvindo? O corredor, o maratonista, ele estava em busca da coroa. Aí ele passava, de repente o inimigo colocava aquilo, ele parava, ele olhava, mas que coisa valiosa. Aí ele ia juntar, nesse tempo que ele parava, ia juntar, vinha outro, passava por ele, e ele perdia a coroa. Agora traga para o espiritual. Nós estamos correndo, o nosso destino é o céu. Nós temos uma coroa de glória. Aí o diabo não quer que você vá para o céu, ele quer que você vá para o inferno. Ele coloca coisa boa, ele não vai dar qualquer coisa, vai dar coisa, são pratos de lentilha, Aí ele quer que você pare, ele quer que você retroceda, ele quer, mas você não, eu não posso. Paulo vai dizer: irmãos, isso aqui é forte, quanto a mim, julgo que não haja cansado, mas esquecendo das coisas que atrás ficam. Fica aí, capeta, com as tuas coisas. Eu prossigo para o alvo. Eu tenho uma coroa. Eu tenho uma coroa. Quem tem coroa aí esperando? Se coloque de pé adorando. Quem tem uma vida missional, vai até o fim, cumpre a carreira, vai até o fim, cumpre a carreira. Libiga, Bachuia Manácia. Libico, Mantarapasupinarabataço, que Manacharaia. Uma vez falaram, servo de Deus, falaram para Moody. Moody ganhou 1 milhão de almas. Ele era um sapateiro, um grande homem de Deus. Falaram para Moody. Ele disse uma frase fantástica. Quem está ouvindo? Moody vai dizer assim, isso aqui é tremendo. Se um dia falarem que Moody morreu, é mentira. Por que, Moody? Porque eu posso morrer, mas isso aqui é forte. Mas aquilo que eu preguei, aquilo que eu ensinei, vai ficar gravado no coração daqueles que ouviram. Você vai deixar um legado, irmãos, um legado. Tem um pastor lá em Joinville, ele conheceu, Oséias conheceu, pastor Pedro Paulo. Quem conheceu o pastor Pedro Paulo aqui? O pastor conheceu. Ele morreu dentro de um avião, depois com o bolso cheio de folhetinho que ele evangelizava. É um exemplo. Deixou um legado. Lá na Inglaterra até hoje, John Wesley. Aí conta a história, pesquisa, você já ouviu isso, mas eu vou relembrar. Que chegou uma caravana de meninos, assim, crianças. Vamos conhecer aqui. John Wesley lia a Bíblia. Aqui John Wesley tem lá o lugar onde ele vivia. Aí, vamos agora, Deus já deu a visita. Vamos embora. Aí faltou um. Mas cadê o menino? Cadê? A pessoa, o guia era responsável. Cadê a criança? Quando voltou, o menino estava ajoelhado no lugar que John Wesley orava. Senhor, eu quero ser que nem John Wesley. Sabe quem era o menino? Billy Graham. Deixar um legado, irmão. Eu quero ser lembrado pela minha filha, homem de Deus.
Se Jesus não voltar, ele vai voltar, né? Mas se por acaso ele não voltar daqui a 30 anos e o Senhor me recolher, eu quero ser lembrado pela minha filha. Ele era homem de Deus. Você vai até o fim. Você não vai envergonhar o Evangelho. Você não vai envergonhar a chamada de Deus. Você vai até o fim. Você vai até o fim. Labagamba, xarabagas, libiga, chorabadas. Essa mensagem aqui, irmãos, é só para quem quer ter uma vida missional. Não adianta, irmão, a gente pular aqui, né? E sair pela rua do mesmo jeito. Eu quero que você saia daqui remoendo essa mensagem amanhã. Eu quero ter uma vida mais missional. Eu quero ser mais crente. Eu quero ser que nem Paulo. Eu quero que isso fique remoendo o seu coração a semana, até o culto de terça, quarta, né? Até o próximo culto. Quem deseja ter uma vida mais missional? Quem deseja? Quem deseja? Quem deseja? Quem deseja? Se você deseja, então vem à frente em nome de Jesus. Se você deseja fazer mais, se você deseja deixar um legado, não pense duas vezes, vem à frente. Vamos levantar um clamor. Vem à frente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem mais gente aí, tem mais gente aí. Tem mais gente aí. Tem pessoas que têm chamada aí. Deus está dizendo que tem pessoas que têm chamada aí. Tem chamada. Deus quer quer te usar, mas Ele respeita o teu livre-arbítrio. Mas hoje Deus está dizendo: desenterra o talento. Desenterra o talento. Desenterra o talento. Eu já vou orar. Eu vou perguntar uma pergunta muito importante. Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Já vou orar. Eu preciso perguntar. Eu não conheço. É a primeira vez que estou aqui, não conheço os irmãos. Vou perguntar com todo carinho. Quem nessa noite ouviu a palavra? Quer voltar para Jesus ou aceitar a Jesus? Faz assim com a mão. Tem alguém para Jesus? Aqui na frente, aí atrás. Faz assim com a mão. Tem alguém para Jesus? Tem alguém? Coisa linda, ó. Coisa linda, pastor. Menino, moço ali, ó. Como é que é teu nome, querido? André? O André está voltando. A igreja pode glorificar o nome do Senhor. A igreja pode. Alguém abraça o André ali. Coisa linda, coisa linda. Vamos orar pelo André. Vamos orar.